Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Olá a todos! Que bom ter você aqui para mais uma meditação. Que bom estar com vocês mais este dia. E começando com este hino maravilhoso, Renova-me. Hino 403, plenário, adventista, muito bom ter você aqui. E, como sempre, indicar aqui para você, não esquece, segue o nosso canal, curte, compartilha, comenta, participa conosco. Esse canal ele é feito para louvor e gratidão a Deus e é muito importante que você participe conosco. Clica aqui embaixo, segue no TikTok, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, muito importante. E, óbvio, ano bíblico, vamos falar de ano bíblico. O que nós temos aqui? Para quem está no sequencial, para quem está ali seguindo os livros da Bíblia, um a um ali. Hoje é dia de ler Êxodo 23 a 26. Êxodo 23, 24, 25, 26. Passando da metade ali, já quase finalizando o Êxodo. E para quem está no ano bíblico cronológico, você vai ler Jó de 11 a 13, Jó 11, 12 e 13. Também aí passando, chegando na metade de Jó. Muito bom, muito bom. Bom, vamos de vinheta. Aguardo vocês na sequência. Para mais uma meditação. Daniel. Para mim um personagem assim com uma história sensacional. Eu gosto muito da história de Daniel, gosto dos personagens que fazem parte do enredo. História de Nabucodonosor para mim é uma história muito forte, né? E tem ali alguns fatos, as profecias. É uma história para mim muito boa. Recomendo que você estude. Este aqui hoje é só uma breve meditação. Se você tem vontade de estudar Daniel, pode deixar aqui nos comentários, né? Podemos estudar juntos aí Daniel. E é muito bacana. Nosso verso de hoje, Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Está ali no meio do Antigo Testamento. Vamos ler o nosso texto. Mas antes, vamos pedir a Deus que nos conduza em mais essa meditação. Bom Deus, gratos te somos pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra. Gratos somos por sermos uma ferramenta em Tuas mãos na pregação do Teu Evangelho, Pai. Que a história de Daniel possa nos inspirar nesse dia. Perdoa nossos pecados, por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos ler o texto? Já abriu a Bíblia aí? Tenho certeza que sim. Daniel 6,10 nos diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. E aqui, para nós entendermos esse verso, é muito importante nós entendermos o contexto, né? Daniel era ali ele é de Israel, né? De Judá. E ele, voltemos lá para Daniel 1, para vocês entenderem quem era, e é legal a gente vir trazendo essa história. Estamos lá no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá,
E aí Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e sitiou. E com isso, né, cumprindo ali as profecias, Babilônia tomou Judá, foi um dos ataques a Judá, e tomou ali. E aí se você pegar o verso 3, ele diz assim, e o rei disse, da Babilônia, diz assim, e o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, ou seja, Babilônia vem, domina Israel, e é dada a ordem a Aspenaz, trouxesse alguns filhos, e da semente do rei e dos príncipes. Olha a importância. Verso 4. Jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as línguas, letras dos caldeus. Então veja, o rei deu ordem às Aspenaz para pegar os melhores dos melhores. Escolheu os jovens melhores dos melhores. Assim, não era para ter dúvida, não era para pegar qualquer um. Não é para pegar aquele jovem mediano que tira 6 na escola. É só aquele que tirava nem 10, 11. A prova valia 10, ele tirava 11. Ele ensinava o professor, né? E ali foi levado à Babilônia, né? E quem assistiu a meditação de José, né? Se você não assistiu José, volta lá no canal, tem lá José. Eu imagino que a história de Daniel e a história de José elas sejam muito semelhantes, né? José quando foi levado ao Egito, Daniel levado à Babilônia. Por quê? Eram jovens que tinham os seus hábitos, tinham os seus costumes, e aí de repente você é levado para uma terra estranha. Então aqui, imagine, nós estamos aqui, você mora aí na sua região, você mora na sua cidade, você mora no seu país, né? E aí de repente você é levado à força sem escolha nenhuma para um outro país totalmente distinto, para outra língua, outras alimentações. Quem já saiu do país sabe a questão de alimentar como é complicada, né? E Daniel estava nessa situação. E aí, acompanhando a história, né? Você termina ali o capítulo 5 de Daniel com a invasão dos Medo-Persas, né? Você tem ali o filho de Nabucodonosor, esqueci o nome dele. Belsazar, Belsazar, olha só, tô bom de memória. Belsazar toma ali o lugar de Daniel, né? Capítulo 5. E aí Belsazar fez tudo errado, né? Como rei, né? E aí eu recomendo que você leia o capítulo 5. O capítulo 5 tem uma história muito legal ali para você ler, né? Daniel inclusive interpreta a escrita. E aí com isso, com o final do capítulo 5, os Medo-Persas vêm e tomam Babilônia, também cumprindo ali a profecia, cumprindo uma das profecias. E aí o capítulo 6 começa assim, né? Dario, dos Medas, né? Achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, as quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre esses 3 presidentes, das quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse dano algum. Então veja, Daniel ele já vem lá como sendo um dos melhores, e aí diante desses melhores dos melhores, ele é o melhor dos melhores. Tanto que Dário colocou ele como líder desse grupo todo, né? E aí você lê ali o capítulo 6, você vai ver que esses presidentes, eles intentaram contra Daniel. Só que, olha o que o verso 6, capítulo 6, 5 nos diz. Nós não encontraremos qualquer ocasião contra Daniel, exceto se procurarmos algo concernente à lei do seu Deus. Ou seja, Daniel era irrepreensível, né? Diante dos olhos humanos. E aí eles confabularam, né? Foram até o rei, usando de artimanhas, falaram, rei, então, se alguém clamar a outro que não seja o rei Dário, vamos colocar uma lei para matar? E aí o rei Dário, no seu ego e ali na sua posição, falou, não, quem clamar alguém que não seja a mim, né, manda matar. O resumo da história é essa. E é assinado o decreto, o rei Dário assina esse decreto ele é colocado ali para todo o povo. E aí veja, é um decreto de morte. É um decreto onde quem adorar a outros deuses, tanto é que fala assim,
Cadê o verso? Fazer firme o decreto. Aqui, verso 7, ele fala assim: fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, ou seja, era o tempo de Daniel ser preso, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Era um decreto de 30 dias. Ou seja, 31 dias você pode louvar a Deus, tudo bem, né? E aí, diante de um decreto de morte, né? Daniel, ele tinha duas escolhas. Como nós temos duas escolhas todos os dias, servir a Deus ou não. E aí o verso 6:10, que é o verso do dia, ele nos diz claramente, né? Daniel subiu a parte mais alta, foi para a janela e foi orar 3 vezes por dia de frente para Jerusalém, como ele fazia todos os dias. Ele não mudou a sua rotina diante de um decreto de morte. Então vamos lá, vamos refletir aqui na história de Daniel, né? O da Daniel, ele nos ensina, temos aí 5 pontos para nós avaliarmos, né? Primeiro ponto, a fidelidade de Daniel em circunstâncias adversas. Daniel manteve sua fé mesmo longe da terra natal. E aí aqui eu vou deixar uma referência aos jovens, né? Quantos jovens aí, quando estão longe da sua terra natal, estão longe dos seus pais, estão longe dos seus parentes, se perdem totalmente. Quando você estiver longe da sua terra natal, longe da sua casa, longe de seus pais, você tem que manter a sua fidelidade da mesma forma, você tem que ser cristão da mesma forma. Não pode mudar. Integridade em posição de poder. Ele serviu em altos cargos sem comprometer seu princípio. Daniel era irrepreensível, comentei. Daniel era irrepreensível. Você tem sido irrepreensível diante dos olhos humanos? Coragem para manter suas convicções. Daniel continuou suas práticas religiosas mesmo sob ameaça de morte. E aí aqui fica o aditivo, né? Nós às vezes jogamos fora as nossas convicções por causa de um emprego. O emprego exige alguma coisa de nós. Guarda do sábado. Enfim, né? Às vezes desviar verbas, às vezes adulterar informações, né? E nós jogamos fora as nossas convicções por um emprego. Às vezes jogamos fora as nossas convicções por um namoro. Às vezes jogamos fora as nossas convicções por amizades. Então é importante manter as convicções. Confiança na soberania de Deus. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava que Deus estava no controle, mesmo em terra estrangeira. Deus tem que estar sempre no controle das nossas vidas. E aí, por fim, influência positiva. A fidelidade de Daniel impactou até mesmo os reis pagãos, ao ponto de Dário colocar ele como chefe dos chefes. Hoje, você se destaca positiva ou negativamente diante das pessoas ao seu redor? Se eu for onde você está, se eu for no seu serviço, na sua escola, e perguntar quem é você, o que vão falar de você? O que tem falado? Qual vai ser a tua influência? Tua influência negativa ou positiva? E a nossa aplicação, né? Como podemos manter nossa fé em ambientes hostis? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa em que nós comíamos no refeitório e da empresa, porque a empresa ela era meio distante de qualquer coisa, né? Ela não tinha bairro próximo para nós comermos, né? E aí, às quartas-feiras, óbvio, feijoada com carne de porco. E eu não como carne de porco por convicção de saúde pessoal minha e também por convicção bíblica, né? E como era difícil, né? E aí, às vezes, eu levava minha comida ali para comer alguma coisa de quarta-feira, né? Às vezes sexta-feira também vinha alguma coisa também que nós não comia, que eu não como, né? Como é difícil manter a nossa fé em ambiente hostil, mas temos que manter a nossa fé em ambiente hostil. De que maneira a integridade de Daniel nos inspira em nossas carreiras? Você, não sei no que você trabalha, qual é a tua carreira, no que você atua, mas como manter a integridade? E por fim, como podemos influenciar positivamente aqueles ao nosso redor através da nossa fidelidade a Deus? Como influenciar positivamente, né? As pessoas do seu serviço sabem que você é cristão. Você já convidou para a sua igreja? Você já convidou para estudar a Bíblia com você? Ou, ao contrário disso, você entra nas conversas que eles
trazem, você entra nos bate-papos fúteis que eles trazem. Quem tem influenciado quem? Você influencia as pessoas da sua escola ou as pessoas da sua escola que te influenciam? As pessoas do teu trabalho te influenciam ou você influencia as pessoas do teu trabalho? Os teus familiares são influenciados por você ou você influencia os teus familiares? Para que lado está pendendo a sua balança? Né? Não é fácil ser como Daniel, não é fácil. Tanto é que Daniel está ali, tem um livro da Bíblia. Se fosse fácil, qualquer um faria e não precisaria nem do livro da Bíblia. Mas é possível, não é fácil, mas é possível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos bendiga e que nesse dia possamos ser como Daniel. Vamos orar. Bom Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome e que possamos aprender como Daniel, ser fiéis a Ti. Que possamos, mesmo em ambientes hostis, mesmo em ambientes fora da nossa terra, fora da nossa cidade natal, fora dos nossos parentes, possamos ser fiéis a Ti. Que possamos influenciar as pessoas ao nosso redor. Que possamos ser a referência na vida das pessoas, Pai. Perdoa nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Espero você aqui amanhã para mais uma meditação.